Boa noite, Gi. Tudo bom? Oi, Mari, tudo bom? Tudo bom. Prazer ter você aqui com a gente. Esperar o pessoal entrando, estão começando a entrar. Ótimo, vamos aguardar. O prazer é meu, né, Mari? Vai ser um bate-papo gostoso. Com certeza. Eu posso te apresentar de diversas formas, afinal de contas, você é uma mulher multitarefa. Você tem uma experiência, você tem experiência como CEO de empresa, empreendedora, gestora e idealizadora de grupos, né? Isso aí. Mulheres fazendo negócio, jantares inspiradores, grupo também de startup. Sim. Eu acho que isso é muito, muito interessante, você trazer um pouco aí do teu histórico, explicar para o pessoal a sua trajetória e como Sem é que você dúvida. se tornou empreendedora, né? Porque isso eu acho que é um ponto super interessante. E eu acho que também para as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre as suas atividades com os grupos, que isso tem sido uma coisa bastante recorrente, né? Então, Sim. acho que seria legal você contar para... Vamos começar contando, as pessoas entram e elas acompanham. Sim, sem dúvida. Mari, eu estou aqui hoje para dividir minha história, né? Primeiro eu quero começar agradecendo você, agradecendo a Lud, porque de fato vocês são mulheres que fazem, mulheres que têm um propósito, mulheres que querem deixar um legado. Então, isso é super, super importante. Você tem um propósito muito claro, né? Na tua vida, na tua trajetória. Sim, propósito não é algo que você cria porque é bonito. Propósito é algo que nasce com você. Você, quando é mais jovem, você tem um sentimento, você tem um feeling, você tem um cheiro daquilo, mas você não identifica que aquilo é teu propósito. Mas é algo que segue com você ao longo da tua vida. Ele está lá como uma sombra. E quando você vai ficando mais velha, 30, 40, 50 anos, de fato isso começa a se cristalizar. E você entende qual é o teu propósito de vida. Às vezes a pessoa, quando ela é muito nova, ela não tem muita clareza no propósito dela, no caminho que ela quer seguir, e que isso vai acontecendo até com a maturidade, né? Como é que você vê isso? Como é que isso despertou em você? Ou nessas histórias que você escuta, até para tirar isso como base, como é que isso veio? Eu nunca parei de empreender, nunca. Eu sempre fui uma empreendedora. Então, quando eu entrei na faculdade, para ganhar dinheiro, eu vendia rifa, eu fazia venda de porta em porta. Eu vendia rifa. Então, eu comprava rifa, comprava o prêmio, eu ia lá, deixava com a pessoa vendia, eu ia lá, pegava o dinheiro, entregava o prêmio. E, engraçado, isso me deu algum dinheiro, mas isso me deu uma tremenda habilidade para sobreviver nas dificuldades, né? Ótimo. Que outra coisa eu fiz? Eu também tive um restaurante, então eu comprei um restaurante e óbvio, né, que eu não podia ficar só com restaurante, eu transformei numa cozinha industrial. E aí a gente entregava em obra, em canteiro de obra, em prédios, em empresas. E eu tinha meus funcionários que pegavam a Kombi e ia entregar quentinha. O que eu fazia? Eu pegava a Kombi e ia entregar quentinha também. Porque eu chegava lá, eu conversava com as pessoas, eu entendia o que elas queriam, como é que nós podíamos encantar muito, como é que a gente podia fazer melhor. Eu estava lá olhando no olho, eu estava lidando com gente. Como eu sempre gostei de gente, como é que eu podia atendê-las, né? Você era a pessoa que estava na ponta em relacionamento e que tinha essa empatia e trocava com as pessoas, entendia a necessidade das pessoas, né, na ponta. Isso é super importante. É muito importante. Então, os meus maiores aprendizados sempre foram empreendendo. Foi onde eu tive os meus maiores desafios, as minhas maiores conquistas. E é isso, foi aí que eu aprendi muito. Eu aprendi aí o que eu não aprendi em nenhuma outra empresa. E aí, respondendo qual é o propósito, né? O meu propósito sempre foi esse, foi impactar as pessoas, fazer diferente, olhar para algo que alguém dizia assim, não dá para fazer e fazer. Então, eu sempre gostei de impactar, fazer. Então, esse é meu propósito, impactar empresas, impactar pessoas. E eu acho que é importante a gente dizer aqui, a gente fala, mas as pessoas precisam realizar isso. Exatamente. Né? É assim, você
pode não entregar 100%, mas se você entregar 70%, você está entregando. Então, o ótimo é inimigo do bom. Faça, realize, e depois você vai melhorando os teus resultados. Então, o meu propósito sempre foi esse, foi realizar. A gente vai falar sobre liderança, por exemplo, e aí eu queria que você trouxesse aí ao longo da tua carreira essas pessoas que foram líderes, seja na tua carreira profissional, seja na tua vida, que você olhou e que você falou, eu quero chegar nisso, eu quero... eu admiro e eu quero ser como, eu quero aproveitar o que tem de melhor nessa pessoa e conseguir realizar. A primeira coisa é que eu acho assim, olha, eu tenho grandes referências. A minha avó é uma grande referência, minha mãe é uma grande referência, meu marido é uma grande referência, são lideranças do bem. E eu sempre busco referências, Mariana, de verdade, de gente simples. Sim. Como eu falei, a gente não precisa buscar grandes líderes, busca referência na vida real de pessoas que fizeram diferente, Mariana. Que legal. Queria que você contasse pra gente quais são as características que você enxerga em líderes que são inspiradoras? O que seriam características inspiradoras, principalmente para aquelas pessoas que estão pensando em empreender ou que tem que ter habilidade no dia a dia com os outros? O que te inspira? O que você acha que é inspirador na liderança? O líder, antes de mandar, primeiro ele tem que saber fazer. Então, ele tem que ser uma pessoa mão na massa, tem que ser uma pessoa extremamente resiliente, extremamente sonhador e extremamente trabalhador. Porque se você não for dessa forma, você não conquista seus objetivos, você não supera os obstáculos e você... não se torna líder. Então, o líder inspirador, para mim, tem que ter essas características. Legal. Queria que você trouxesse alguns cases, alguns exemplos da tua empresa hoje, da tua equipe, das pessoas que trabalham com você. Você trouxe algumas histórias interessantes de como você faz essa liderança da equipe. Eu queria que você trouxesse aí esse pessoal. O que a gente fez? Primeiro, nós entendemos que nós éramos a solução e que nós tínhamos que ser muito parceiro dos nossos clientes. E aí, nós temos duas plantas, nós temos o escritório e nós temos a fábrica. Então, no escritório, a gente começou a trabalhar das 9 às 15, depois a gente começou a trabalhar das 9 às 17, e até agora a gente não sabe quando a gente vai trabalhar no horário normal, mas o que eu não queria era que o pessoal que trabalhasse comigo pegasse um transporte muito lotado, enfim, e ninguém teve Covid. Então, a gente deu muita sorte, né? Já na fábrica, as pessoas trabalham perto, a gente teve que manter algum distanciamento social, mas eles precisavam trabalhar. Porque o que a gente faz? A gente trabalha com rouparia médica. Quando você entra no hospital, toda essa parte de rouparia médica, de paciente, cama e banho, a gente faz. Os hospitais, a área de saúde foi muito afetada. Sim. E se os hospitais não têm essa parte de enxoval, simplesmente eles fecham. Eles não trabalham. Se não tem uma toalha, um lençol, uma rouparia do médico, do paciente, eles fecham. Então, nós sabíamos que nós tínhamos que produzir e entregar. Então, a gente mudou os horários e a gente fez as entregas. 2, nós chamamos todo mundo, dissemos que íamos mudar o horário, mas que a gente não ia cortar salário de ninguém. E a gente soube trabalhar com isso e ter resultado. E 3, nós chamamos a equipe de vendas e falamos, a partir de agora a gente não pode visitar, mas nós vamos nos comunicar com todo mundo por WhatsApp, por Face, por e-mail, enfim, você precisa atender o seu cliente. Sim. E aí, para nossa surpresa, nós não só mantivemos nossa base de clientes, como a gente aumentou o nosso número de clientes. E hoje a gente está muito mais próximo dos clientes, porque a gente passou por uma situação de dificuldade. E quando você passa por uma situação de dificuldade com o outro confia muito mais em você. Então, hoje, os meus clientes são muito mais ativos, nos ligam muito mais. E, sem dúvida, nós nos superamos porque a nossa equipe é muito, muito comprometida, Mari. Meus estagiários, que é aquilo que eu falo de pessoas, né? Meus estagiários têm histórias incríveis. Então, eu sento com o estagiário e eu ouço tudo que eles têm para me contar. Então, em primeiro lugar, todos os meus estagiários têm bolsa de estudo.
Na faculdade XYZ, não me interessa a faculdade. Me interessa que eles têm bolsa de estudo. Sim. E isso já fala muito de quem eles são. São pessoas que superam obstáculos, que entregam resultados, que mudam a vida deles. Porque esses meninos que trabalham comigo, diferente de grandes empresas, né? Esses meninos que trabalham comigo, eles superaram muitos obstáculos. Então, eu tenho lá comigo meninos que não têm pai, não tem mãe, meninos que são os primeiros da família a fazer faculdade, meninos que até passaram fome. Gente, quando você contrata esses meninos, eles trazem uma vontade, eles trazem uma superação, porque só deles terem chegado na faculdade, terem chegado na minha empresa, eles já são meninos que superaram todas as dificuldades e é isso que a gente faz lá. Então, a gente trabalha com pessoas que superam as dificuldades. A minha área de vendas, hoje interna, porque eu tenho representantes no Brasil inteiro, mas eu tenho uma área de vendas interna. Todos os meus vendedores começaram como estagiário. Todos. Eles foram se superando e, em conjunto, nós fomos nos motivando e aprendendo juntos. E hoje eles são uma equipe de muito sucesso. Hoje eles são CLT. Lá a gente faz assim, é muito engraçado. Todo mundo que é CLT tem a sua camisa, Brasil H2, que é o nome da minha empresa. Uhum. Então, quando eles se tornam CLT, eles ganham a camisa deles, a gente fotografa, a gente coloca na rede social, porque foi mais uma superação, foi mais um passo. E é por isso que eu digo, aí sim, que lá na minha empresa, a gente... isso é o que a gente sempre fala internamente, a gente não contrata gêneros, a gente contrata pessoas competentes. Então, quando a gente faz uma reunião, Mari, é uma diversidade tão grande, são tanto as ideias, são tantas opiniões, que você toma uma decisão de uma forma muito mais assertiva. Porque se você faz uma reunião com gente parecida com você, a decisão é uma só. Com pessoas diferentes, você tem várias decisões, várias inspirações, vários modelos. Então, você tem decisões diferentes. É aquela história. Você não pode querer ter um resultado diferente quando você está fazendo tudo sempre igual. Então, lá a gente está sempre fazendo coisas diferentes. E eu quero te dizer mais. O meu marido é CEO de uma multinacional e ele se inspirou no exemplo da minha empresa. Ele fez todo um programa de estágio. E ele está agora contratando todos os estagiários e transformando... Claro que eles passam por um período, tem toda a curva de aprendizado, e esses estagiários estão rendendo tanto que ele está contratando como CLT na empresa. Então, veja como exemplo... Que diferença, né? Tem uma frase que eu gosto muito, e serve muito mais para quem já empreendeu, mas para quem vai empreender, ele precisa ouvir isso também. Que é o seguinte, eu sempre falo isso, principalmente para o empreendedor que está passando dificuldade, que precisa se reinventar. Que é o seguinte, se você quer fechar o teu mês, fecha um grande pedido, fecha um grande contrato. Se você quer fechar teu ano, corta custo. Se você quer deixar um legado, inove. Então, você precisa ter isso em mente. Inovar faz parte do legado de qualquer empresa, é onde ela permanece, fica viva e deixa o legado. Então, tem algumas dicas que eu sempre dou para o empreendedor de ontem, de hoje, e vou dar para o empreendedor de amanhã, independente do momento que nós estejamos. A primeira é o seguinte, fala sempre a verdade. Fala a verdade para o seu cliente, fala a verdade para o seu colaborador, fala a verdade para o seu fornecedor, fala a verdade para a sua comunidade. Porque quando você fala a verdade, você gera algo que se chama confiança. E confiança você não vai comprar nunca, você adquire. Tudo está baseado no relacionamento. O relacionamento que você constrói, o conhecimento que você tem da pessoa, da necessidade das pessoas, né? Então, você falou de uma coisa de startup. É interessante porque lá atrás não se chamava startup quando você começava uma empresa nova, né? Não. O que você pode dizer sobre a sua visão de mercado, sobre essa questão de startup e sobre esses perfis agora que estão muito empreendendo? Hoje se fala muito em empreender. Eu vou te perguntar isso, já vou acionar aqui para ver o que tem de pergunta por causa do nosso tempo, tá bom? Mas pode ir respondendo.
Nossa, eu acho que startup, esse ambiente de inovação, primeiro, que a gente já estava vindo num ambiente digital de inovação, de transformação muito grande, de 10 anos para cá, mas de 5 anos para cá, muito forte. E eu acho que a pandemia fez avançar em 6 meses o que nós avançaríamos em 10, 20 anos. Então, toda essa questão de mudar padrão de comportamento mental, porque você não mudou só do off para o on. Você mudou o teu padrão mental, né? Você mudou a forma de ver, de fazer as coisas, o teu linguajar mudou. Então, de novo, quem é que vai pegar um avião aqui para fazer uma reunião com um cliente lá em Brasília, no Rio de Janeiro? Não, você faz um Zoom hoje. Então, mudou seu padrão mental, mudou sua forma de se relacionar com as pessoas, com as empresas, com os clientes. E nós já tínhamos uma geração aí que estava querendo empreender, porque antes o jovem, quando ele estava migrando para ir trabalhar, ele queria trabalhar numa grande empresa, ele queria desenvolver carreira numa grande empresa, porque isso trazia muito mais solidez, muito mais consolidação. Ele começava como auxiliar, ia até gerente, até diretor. Com 40 anos ele já estava super estabelecido. Isso não vai parar de acontecer, porque isso é um perfil, isso vai continuar acontecendo. Acontece que hoje você tem jovens muito mais plugados. A gente vive numa plataforma, então a plataforma é para o bem e para o mal. Tanto que teve uma gripe lá na Ásia, o mundo inteiro pegou a gripe. Por quê? Porque a gente está numa plataforma. Então, o jovem hoje, ele tem muita informação, ele pode tomar muita decisão. E ele falou, eu quero ser dono da minha vida, eu quero construir a minha história, eu quero construir as minhas pontes, eu quero ter os meus resultados, eu quero fazer as minhas conquistas. Então, hoje o jovem está empreendendo. Que jovem empreende mais? Um jovem que é mais dinâmico, que está mais antenado com rede social, um jovem que está querendo fazer acontecer, um jovem que está precisando empreender. Então, o jovem hoje, ele está empreendendo muito. Então, o que eu diria para esse cara que quer empreender? Aí falando em startup também, que tem tudo a ver. Busca uma mentoria. Uma mentoria não é só de um Bill Gates, não é só de uma Luísa Trajano trazendo aqui para a nossa realidade. Sim. Busca um cara que você conhece, que está lá perto de você e que teve sucesso empreendendo, ou sendo coordenador de uma empresa, ou sendo gerente de uma empresa, ou sendo diretor de uma empresa. Busca uma mentoria, senta com ele, conversa sobre aquilo que você tá pensando e ouça os feedbacks dele, porque você pode pensar que não, mas ele deve ter muita coisa legal para te falar. 2, de novo, a gente falou sobre isso. Empreenda com o que você conhece. A tua chance de errar diminui muito quando você empreende com aquilo que você conhece. E 3, faça cursos online grátis de administração financeira, fluxo de caixa, inovação, digital. Tem cursos, por exemplo, FGV Online. Entra lá, tem cursos de inovação, digital, business plan, Canvas, tudo gratuito. Então, se você quer empreender, é porque você é curioso. Se você é curioso, eu acredito piamente que você vai procurar todos esses cursos e vai fazer antes de trazer o dinheiro do teu pai para empreender, do teu dinheirinho para empreender, o dinheirinho do amigo. Aí, quando você fez tudo isso, aí você vai lá para o Anjos do Brasil, pegar o dinheiro do anjo, depois você vai para uma aceleradora, pegar dinheiro da aceleradora. Então, cumpre as etapas, leia sobre isso. Eu acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar agora. Maravilha, Gi. Olha, eu vou para a última pergunta, porque a gente tem exatamente 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, tá? Vamos lá. Qual dica vocês podem dar para administrar altos e baixos no clima da equipe? Gente, isso é uma coisa que eu falo muito, e isso tem a ver com o teu propósito de vida, com como você nasceu e como você chegou até onde você está. A primeira coisa que todo mundo precisa entender, e todo pai devia falar isso para os filhos, mas é que eu acho que alguns pais não realizaram. Primeiro, a vida é um gráfico. A vida é uma roda gigante. Uma hora você está em cima e outra hora você está embaixo. Então, o diferencial de algumas pessoas é que elas caem e aprendem a levantar. Então, as pessoas precisam entender que para ter um sucesso, você teve 10 erros antes.
Ninguém nasce fazendo sucesso, ninguém nasce tendo sucesso. Você tem uma ideia e você demora anos para fazer aquela ideia dar certo. Então, você precisa entender que você vai ter muitas frustrações para ter um sucesso e que você precisa superar essa roda gigante que é a sua vida. Então, são essas coisas que você precisa entender para você ter sucesso na sua carreira, ter sucesso na sua vida. Você precisa ter resiliência, trabalhar muito, buscar os seus sonhos e saber que você tem grandes desafios para chegar até lá.